possível saída, possível chegada. Segundo a imprensa russa, Pedro está na mira do Spartak de Moscou. Segundo eles, até o momento não houve uma proposta oficial, mas o clube russo já pretende iniciar negociações nessa janela de transferência e tentar a contratação do atacante do Flamengo, que tem sido o principal jogador do setor ofensivo do Flamengo. Os números falam por si. 23 gols na temporada, tá voando o Pedro, vive uma fase extremamente iluminada, com direito até a música especial para ele, Derrama Senhor, Derrama Senhor. Essa vai pegar, hein? Mas arquibancadas do Maracanã, essa vai pegar, vocês podem me cobrar, até porque ele vai fazer muitos gols, a verdade é essa, e aí a torcida vai ficar cantando essa música que foi feita especialmente para o atual camisa 9 do Flamengo, que está na mira do Spartak de Moscou. Posso ser sincero? Não seria uma boa para ele ir nesse momento, mesmo que chegue proposta, eu no lugar dele não iria. Mas cada jogador sabe de si. A gente viu recentemente aí o Fabrício Bruno fazendo algo que ninguém imaginava, recusando uma proposta da Premier League, 5 anos de contrato. Vamos ver. Agora, a possível chegada. Segundo o site Coluna do Fla, informação deles, o Flamengo iniciou negociações com o volante Wallace da Udinese para reforçar o elenco para o restante da temporada. As discussões envolvem tempo de contrato, salário base e bônus por metros. Isso que bom, né? Porque quando vai contratar um jogador, isso tudo é discutido. Mas o Wallace é aquele mesmo Wallace que várias vezes, em várias janelas, negociou com o Flamengo. Cara, teve uma vez que foi muito perto de ser contratado pelo Flamengo, muito perto. No fim das contas, ele acabou renovando o contrato com a Udinese. Então, eu confesso para vocês que eu não tenho informações sobre isso. É uma informação do site Coluna do Fla. Eles acabaram de publicar, inclusive. Eu gosto do Wallace. Acho até que ele está demorando a voltar para o futebol brasileiro. Ele tem a cara do Flamengo, na minha opinião. É torcedor do Flamengo, já me relataram aí. Não sei se é verdade, enfim. Mas é um jogador que eu gosto bastante. Inclusive, vou até ver aqui ao vivo a idade dele, porque eu acho que ele está no momento certo mesmo para voltar para o futebol brasileiro. Tem 29 anos. 29 anos, é o momento ideal. Ele está na Udinese desde 2019, gente. Antes ele passou pelo Hannover da Alemanha e Hamburger também da Alemanha. Em 2016 ele se destacou com a camisa do Grêmio e foi vendido. E está lá fora desde então. Eu gosto desse jogador. Espero que seja verdade. Então, aí está, meu querido telespectador. O Flamengo tá de olho no Wallace, inclusive já abriu negociações, vai tentar primeiro conversar com o jogador, primeiro acertar tudo com o Wallace, depois só ir na Udinese e ver quanto que eles querem pelo Wallace. É um volante, eu não acho que seja a posição mais carente do Flamengo, já falei várias vezes aqui, pra mim, lateral direito tinha que ser o primeiro jogador que o Flamengo ia contratar, tinha que concentrar todos os esforços em trazer um lateral direito. Essa era a minha opinião, né? Já que tem apenas o Varela, que é constantemente convocado, e tem o Wesley. Já para volante, nós temos dois, mesmo sem contar o Eric Pulgar, que é constantemente convocado para a seleção chilena, né? Nós temos o Eric Pulgar, temos o Alan, ainda temos o Igor Jesus, um jogador que ainda está em formação, mas que já se mostrou um baita de um volante, já se mostrou que consegue dar conta do recado quando o Alan e o Eric Pulgar não estão disponíveis. Inclusive, provavelmente vai ser. Eu duvido que o Alan consiga se recuperar da sua lesão na coxa, provavelmente no jogo contra o Grêmio, que vai acontecer no dia 13, na quinta-feira, depois de amanhã, no jogo contra o Grêmio, muito provavelmente vai ser o Igor Jesus na volância. O Igor Jesus, o Vitor Hugo e o Gerson, provavelmente. Eu acho que ele vai recuar o Gerson pro meio de campo e vai colocar o Luiz Araújo para fazer a ponta direita, né? Vai fazer aquele esquema que ele fazia quando no meio de campo era o Eric Pulgar, o Arrascaeta e o De La Cruz junto de Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, né? Ele tirou o Luiz Araújo e voltou o Gerson no time, que era a formação principal, antes do Gerson acabar tendo o seu problema no rim, né? Que ele ficou um bom tempo fora, teve que fazer cirurgia e tudo mais. Daí o Gerson voltou, tomou de volta a sua posição, tá jogando muito, mas eu acho que muito provavelmente vai ser o Igor Jesus, o Lohan, o Vitor Hugo e o Gerson. Eu acho que vai ser essa a formação do meio de campo. Igor Jesus, Lohan,
Vitor Hugo, Gerson, daí no ataque, o Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Eu acho que vai ser essa formação do Flamengo, né? Provavelmente vai ser o Rossi, Léo Pereira e Fabrício Bruno, caso o Léo Pereira consiga voltar a tempo, né? Caso não seja o Léo Pereira, ou vai ser o Davi Luiz ou o Léo Ortiz. Eu acho que o Davi Luiz vem jogando muito bem, né? O Wesley na direita, na esquerda o Ayrton Lucas talvez consiga voltar a tempo, né? Daí vai ser o meu campo: Igor Jesus, Lohan, Vitor Hugo, Lohan Gerson, perdão. Vitor Hugo, o Igor Jesus, Lohan, Gerson. Aí o ataque faz o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha e o Pedro. Então ficaria o Rossi no gol, Fabrício Bruno e Davi Luiz, ou Léo Ortiz, ou Léo Pereira. Mas não acho que o Léo Pereira consiga voltar a tempo. O Wesley na lateral direita, o Ayrton Lucas na lateral esquerda, talvez, caso não consiga o Ayrton Lucas, ele vai botar algum zagueiro para fazer a lateral esquerda, talvez o Léo Ortiz, né, caso o Ayrton Lucas não fique disponível. Daí no meu campo, o Igor Jesus no lugar do Eric Bulgar, Gerson e Lohan no meu campo, fazendo a Rascaeta e o De La Cruz. Daí o Luiz Araújo na direita, o Everton Cebolinha na esquerda e o Pedro no ataque. Eu acho que vai ser assim que será formado a escalação do Flamengo, né, o time do Flamengo para encarar o Grêmio, depois de amanhã, no jogo válido pelo Brasileirão. Eu acho que vai ser assim que vai ser o Flamengo. Mas voltando ao assunto aqui, o Wallace é um volante, né? Talvez seria um bom reforço, um baita no reforço, mas eu não acho que seja tão necessário assim o Flamengo trazer um volante. Agora, sobre o interesse do Spartak Moscou no Pedro, apesar de ser um time europeu, um time russo, todo mundo sabe como é que tá a situação na Rússia, né? Não tá tão fervendo assim, não tá tão ruim quanto já esteve, mas ainda é um país que está, como posso dizer assim, muito perturbado, por assim dizer, não quero falar a palavra, é um país que está conturbado, um país que está polêmicas, que tá numa situação complicada, por falar assim, não vou falar a palavra, né, mas todo mundo sabe como é que tá a situação da Rússia, né. Além de ser um time russo, o Pedro não tem motivos para sair do Flamengo. Se fosse um time da Europa, teria motivo para sair, mas é um time russo, apesar de ser um time da Europa, é um time russo, não é Premier League, não é La Liga, não é Bundesliga, não é Série A, que é o campeonato italiano, não é nada. É um time da Rússia. Quem tem na Rússia? O Zenit. O Zenit da Rússia, o time que tem o Wendel e mais um, e o Marquinhos. Tem um Wendel e o Marquinhos, o Zenit. Também contrataram agora o zagueiro do Fluminense, acho que foi o Nino que eles contrataram, né? Mas é um futebol que, caso você compare aos outros, apesar de ser um futebol europeu, é um futebol mais fraco comparado aos que eu já falei. Premier League, La Liga, Bundesliga, Série A, campeonato italiano, acho que até o próprio campeonato... Nossa, agora eu esqueci o nome. Mas, cara, vários campeonatos menores da Europa, eu acho que ainda são maiores que o campeonato russo, né? Mas, apesar de ser um time da Europa, é um time russo. Então, é um motivo a menos pro Pedro escolher sair do Flamengo e ir pro Spartak Moscou. Se eu não me engano, o Spartak Moscou era o time do Ayrton Lucas, antes do Flamengo contratar o Ayrton Lucas definitivo. O Ayrton Lucas veio por empréstimo, o Flamengo foi lá e contratou o Ayrton Lucas. Se eu não me engano, ele tava no Spartak Moscou. Eu vou até conferir aqui pra vocês. É Spartak Moscou, era o time do Ayrton Lucas, antes do Flamengo contratar ele em definitivo. O Mengão deu 7 milhões de euros ao Spartak Moscou para contratar o Ayrton Lucas no começo de 2023, já que ele veio emprestado, né? Ele ficou meia temporada, ficou de abril até o final de 2022 no Flamengo. Aí o Flamengo, começo do ano, já contratou ele do Spartak Moscou, o nosso Ayrton Beijinho Lucas, cara. Mas aí, mais um motivo, né? Ele pode conversar com o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, era bom o Spartak Moscou? Era bom, não era bom? Como é que é o Spartak Moscou, cara? Eles estão querendo me comprar, e aí? Dá pra ele bater um papo com o Ayrton Lucas sobre esse time. O Ayrton Lucas passou um tempinho lá. Ele ficou de 19 até 22, quando ele foi emprestado ao Flamengo. Ficou do começo de 19 até abril de 2022, que é quando ele foi emprestado ao Flamengo. Passou 3 anos no Spartak Moscou, cara. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, dá essa força aqui pro canal, se inscreve nele e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!